Olá, meus queridos, aqui é a Patrícia Cândido em mais uma Semana do Mestre e nessa semana eu trouxe um tema um tanto polêmico. Você pode até achar que eu estou viajando na maionese, mas é o seguinte, eu vou falar de seres que habitam outros mundos, ufologia, extraterrestres. Eu acho que todo mundo que está aqui na Terra, por mais que diga eu não acredito nisso, eu não acredito que tenha vida em outros planetas, eu não acredito em seres extraterrestres, pelo menos 1% de pulga atrás da orelha essas pessoas devem ter. Porque seria muita arrogância da nossa parte pensar que nós estamos sozinhos nesse imenso universo de Deus. Imagina quantos milhões e bilhões e trilhões de luas, de sóis, de galáxias, de sistemas solares que a ciência já comprovou que existem. E será que nós estamos sozinhos? Será que não existem outros seres materiais em todo esse universo de Deus, com toda a sua grandiosidade? Pois é, e eu, nessa semana, para falar sobre esse tema, eu trouxe o grande comandante Ashtar. Ashtar é o nome dado a um grande ser de espiritualidade muito elevada, um ser de alto quilate espiritual de nível arcangélico. E esse ser seria o grande comandante de uma frota estelar que circula a Terra com suas grandes naves. E existe uma nave mãe, onde ficaria o comandante Ashtar, e essa nave tem 12 níveis. E cada nível representa um fluxo da realidade material. Ou seja, é uma nave que tem tudo, é como se ela fosse um planeta dentro dela, onde tem, né, ervas, plantas, animais, biblioteca, centro de controle e uma série de outras coisas. Tudo isso, gente, vem da literatura, de grandes médiums, de grandes estudiosos do tema, e tudo isso que eu tô falando aqui vem de uma pesquisa grande que eu fiz durante muito tempo para escrever o livro dos grandes mestres. Então esses seres falam do comando Ashtar e alguns já dizem ter participado, né, de experiências dentro dessas naves, de ter visitado esses lugares. Né? E um senhor, no ano de 1952, que fazia contato com o grande comandante, ele recebeu um aviso de que o nosso mundo teria um fim. E ele recebeu esse aviso através de um processo mediúnico. Então, o próprio comandante Ashtar, né, teria enviado uma carta para a humanidade dizendo que se a gente continuasse com um comportamento de autodestruição, provavelmente o nosso planeta ia deixar de existir em um determinado tempo, porque nós não estávamos usando a tecnologia para o bem, nós não estávamos usando todo o conhecimento para o bem, estávamos usando para fabricar armas, para fabricar bomba, para se autodestruir, para destruir, né, cidades, países, para destruir a vida. Então, muitas pessoas se apegaram a esse fato de evidência, né, desse senhor que recebeu essas informações e começaram a se organizar, então, para o fim do mundo, tá? Isso aconteceu em vários lugares, a gente teve várias previsões de fim do mundo, eu não sei se vocês lembram no ano 2000, né? Eu lembro quando eu era criança que eu acho que em 88 o mundo ia acabar, depois em 95 o mundo ia acabar, depois em 97, né, até por causa daquele filme do Exterminador do Futuro lá que dizia que em 97 o mundo ia acabar, então o mundo ia acabar em 97, depois o mundo ia acabar em 2000. E aí veio o grande e apoteótico 2012, né, que o mundo ia acabar também. Então, só para vocês terem uma ideia de que a realidade se altera o tempo inteiro e que a gente não pode se basear em previsões, porque as previsões dependem das nossas decisões, elas dependem de uma série de fatos que alteram o futuro o tempo inteiro. Como naquele filme Efeito Borboleta, né? Cada ato, cada ação, cada evento que acontecia alterava completamente todo o futuro. E isso acontece com a gente também. Então as pessoas começaram a se organizar em massa para o fim do mundo. Aí guardavam água, comida. Nos Estados Unidos mesmo existem muitas pessoas que construíram fortes, assim, fortalezas no porão das suas casas, né? Juntando suprimentos e guardando tudo isso. E aí teve um caso também de pessoas em São Paulo, isso foi um professor meu que contou,
que todas as pessoas da comunidade esotérica, assim, UFO, ficaram num determinado endereço de São Paulo esperando a nave vir buscar eles, né? Então, no Réveillon de 99 para 2000. E aí as pessoas estão lá até hoje, né? Sentadas esperando as naves virem resgatar. Então, a gente tem que ter muito discernimento com relação a previsões de futuro. Ou quando a gente vai consultar assim com alguém que coloca tarô, quando a gente vai no numerólogo, ou quando a gente vai em qualquer consulta que nos dão possibilidades com relação ao futuro. O futuro é feito de possibilidades. Então, quando alguém nos dá um mapa, um caminho, ou que diz que alguma coisa vai acontecer, é justamente para que a gente consiga alterar. Então, essa carta que o comandante Ashtar enviou nos anos 50, e eu acredito que ela seja real, porque lendo a gente sente o teor da carta e sente que realmente era um alerta. Por que ia enviar o alerta? Justamente para a gente transformar a nossa realidade, para a gente mudar. Então, quando você vai fazer uma consulta, né, num cartomante, num tarólogo, num quiromante, é justamente para que você possa alterar o seu futuro, para que você possa mudar a sua realidade e não ficar sentado esperando a nave vir te buscar, ok? Quando a gente vai fazer uma consulta num oráculo, é justamente para a gente entender o que está acontecendo e tomar posse das nossas ações, da nossa vida, das nossas atitudes, para fazer algo diferente com relação a isso, né? E muitas pessoas ligadas à nossa área, principalmente a área esotérica, a área holística, querem soluções prontas, querem um pacotinho embalado com uma fitinha dizendo, toma, tá aqui, teu futuro tá aqui, né? E é isso que vai acontecer. E essa coisa de ter uma ansiedade com relação ao futuro e de querer saber o que vai acontecer no futuro é totalmente controlador da nossa parte. A gente tem que aprender a viver o presente. Essa semana eu li uma frase no Instagram muito legal que fala assim: a sua vida é o agora. Ela foi o agora e ela sempre será o agora. Então a nossa vida é sempre o agora. Se o mundo for acabar, gente, e for se destruir, não adianta tu ter 1000 litros d'água guardado no teu porão. Não vai ser. O que vai adiantar? Se tudo acabou, o que adianta? Juntar não sei quantos isqueiros e baterias e comida e semente desidratada e tudo isso, sabe? É uma coisa de controle tão grande. Essa questão da sobrevivência que nós temos no nosso DNA, né, do instinto de autopreservação, que a gente acha que guardando umas bombonas d'água, né, a gente vai conseguir sobreviver e vamos conseguir vencer a tudo isso que vem por aí. Nós estamos num planeta redondo, azul, flutuando no espaço, ele é frágil e graças a Deus que existe o comando Ashtar para nos proteger, porque se não fosse esse comando ao redor da Terra controlando quem entra, quem sai, o que acontece, eu não sei o que já seria de nós, né? Porque nós aqui dentro, sozinhos, não sabemos nos cuidar, então a gente precisa dessa proteção externa. E o comando Ashtar trabalha em parceria com os mestres ascensionados, eles formam uma única fraternidade branca para nos proteger, para proteger a vida na Terra e principalmente nós, assim, que não temos um conhecimento suficiente para se proteger ainda. E pelo que a gente sabe, né, os governantes, assim, das maiores potências do mundo, né, Rússia, Estados Unidos, eles têm conhecimento disso, eles sabem disso e eles já tiveram contato com essas pessoas. Então a semana do mestre dessa semana foi para homenagear o mestre Ashtar, foi para botar uma pulga atrás da sua orelha para você pensar sobre isso, pensar que existe uma grande legião de seres nos protegendo, nos ajudando e que você pode contar com a ajuda deles, ok? E a sua missão dessa semana é justamente desafiar essas fronteiras dos seus pensamentos, não acreditar só naquilo que se vê, não acreditar só naquilo que é tangível, não acreditar só naquilo que você pode tocar. Experimente expandir suas fronteiras e pensar um pouco além da caixa. Essa é a missão dessa semana. Eu desejo muita luz no seu caminho, uma semana abençoada, produtiva e até a semana que vem em mais uma Semana do Mestre.